Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Gravidez e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e muito frequente nas puérperas, o baby blues ou o blues puerperal. E eu quero pedir para vocês logo aqui no começo do vídeo para curtir o vídeo, se inscrever no canal e vem comigo que nós vamos entender um pouco mais sobre esse tão famoso blues puerperal. A maternidade, com toda certeza, muda muito a vida de uma mulher. A chegada do bebê é sim uma alegria enorme para a mulher e para a família, né, em si. Mas nós sabemos que existe um sentimento que pode acontecer e trazer muita mudança, principalmente emocional, para essa mãe. Nós estamos falando do baby blues ou do blues puerperal, que acomete em média 80 a 90% das mulheres logo após o parto. O blues puerperal, ele é decorrente do estresse a que a mulher é submetida ali nos primeiros dias de vida do bebê, e também a alteração hormonal. O que nós temos que pensar aquela mulher, ela estava sob efeito ali de doses muito altas de estrogênio e progesterona. Então o cérebro dela trabalhou a gravidez inteira para se adaptar a esses altos níveis de hormônios. E de repente, quando a gente tira a placenta, esses hormônios vão lá para baixo. Então para pensar como que esse cérebro fica completamente confuso, né, digamos assim. Essa oscilação hormonal também corrobora para o surgimento desse blues puerperal. O que eu ouço muitas mulheres relatarem é que elas estão cercadas de pessoas, elas possuem rede de apoio na maioria dos casos, mas ao mesmo tempo ela se sente só. É como se ela estivesse ali sem estar. Em alguns momentos do dia ela sente uma vontade extrema de chorar. Se você perguntar, ela não sabe por que ela está chorando. E ao mesmo tempo ela se culpa por estar chorando. Ela pensa, meu Deus, mas eu tô sendo mãe, o meu filho nasceu, tá aqui comigo, eu tenho uma família maravilhosa. Por que que eu estou chorando? As pessoas costumam não entender isso, né? Então é importante que quem convive com mulheres que acabaram de ter bebê, que entendam esse período e que acolham essa mulher, sem ficar fazendo muitos questionamentos. Muitas pacientes me perguntam como lidar com esse período tão difícil do puerpério. O principal fator que você precisa ter em mente é não romantizar a maternidade. Ser mãe é lindo, é maravilhoso, é um amor que a gente nunca experimentou na vida, que é o amor que a gente sente por um filho, mas é desafiador, não é fácil, principalmente os primeiros dias. Então tenha consciência de que não vai ser tudo só flores, que vão surgir sim adversidades. Conte com sua rede de apoio, então não tenha vergonha de expressar seus sentimentos, de falar aquilo que você deseja, de mostrar a sua vontade, porque às vezes a própria rede de apoio ela sufoca a puérpera, porque ninguém deixa ela fazer nada, ninguém deixa ela dar um banho no neném que ela quer dar, não deixa ela escolher a roupinha que ela quer colocar, não deixa ela escolher a comida que ela quer comer. Se essa rede de apoio está te sufocando, é preciso que você repense quais pessoas devem estar ali do seu lado nesse momento. Um outro fator que eu considero importante para o enfrentamento dessa situação é entender que esse sentimento ele é normal, que ele pode acontecer e que ele vai passar. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim que os primeiros 10 dias de vida do bebê é sobrevivência. Chegou o fim do dia, mãe e bebê tá vivo, tá ótimo, tá tudo certo, é um dia a menos. Então eu sempre falo assim, faz uma contagem regressiva, né? 10, 9, 8. Então vai pondo isso na sua cabeça. Na hora que completa ali 10 dias, é como uma chavinha que vira. Parece que você volta pro seu corpo. Então aquela insegurança, aquela tristeza, aquele medo, ele vai indo embora e você volta a ser aquela mulher que você sempre foi. Caso persista por mais tempo, procurar ajuda, uma psicóloga e, dependendo da avaliação da psicóloga, ir até mesmo em um psiquiatra e também conversar com seu obstetra sobre isso que está acontecendo. No meu caso em especial, né, eu tenho 2 filhos. Quando eu tive a minha primeira filha, eu ainda não era obstetra. E eu não entendia como as coisas funcionavam, né? Então, no meu pós-parto, eu passei exatamente por isso. Eu recebi várias visitas e até por isso que eu não sou tão a favor de visitar uma puérpera. Eu não lembro de nada do que falavam, assim. Parece que eu tava no meio de todo mundo e eu tava ali no meu mundinho. Eu contava os segundos para aquelas pessoas irem embora. Eu me lembro que
Eu não consegui conversar isso com ninguém. No meu caso, os meus sintomas até se estenderam um pouco mais. Eu acredito que porque eu não encontrei liberdade de expressar isso que eu sentia. Eu senti falta, na minha época, de o obstetra que me acompanhou me perguntar, né, como que tava essa fase. Inclusive, eu me preocupo muito com isso, eu sempre pergunto. Eu falo pra minha secretária que as consultas de pós-parto, a primeira consulta pós-parto tem que deixar um tempo maior na agenda, porque eu sempre dou foco nisso, de perguntar como a mãe está. E quase sempre é um choro só, elas desmancham aqui porque ninguém perguntou, né? Ninguém se atentou a isso. Então, quando a obstetra pergunta, é o momento que ela sente liberdade para falar e desabafar. Alguns maridos ficam surpresos na consulta porque eles não imaginavam que aquele sentimento existia na mulher. Então, para vocês entenderem a importância de se dar um foco na mãe também, de não ficar só preocupado com o bebê, principalmente nessa parte emocional. Eu digo assim, sem sombra de dúvidas, o puerpério da minha primeira filha foi a fase mais difícil da minha vida. Então, no meu segundo filho, eu fui assim, preparada pra guerra. Eu me armei com tudo que eu podia para eu não enfrentar aquilo que eu tinha passado com a minha primeira filha. Então foi mais fácil, sem sombra de dúvidas, porque eu já sabia o que eu ia enfrentar. Eu já não romantizava a maternidade como eu fiz na minha primeira filha. Eu entendo muito tudo isso que vocês passam, passei por isso de forma muito intensa. Não deixem, por favor, de falar sobre isso com alguém que você sinta liberdade de falar. As pessoas que convivem com mulheres que acabaram de ter bebê, gostaria muito que esse vídeo fosse enviado para todas. Escute essas mulheres, mesmo que você não concorde com o que ela está falando. Seja um ombro amigo, absorva aquilo que ela está expressando, não julgue, não tente fazer com que ela mude de ideia, não diminua os seus sentimentos, porque isso vai fazer com que esse blues pós-parto acabe virando uma depressão. Uma outra maneira de lidar melhor com o baby blues é ainda na gestação você cuidar dessa sua parte emocional. Então, a gente sempre fala muito do pré-natal psicológico. Algumas pacientes acham que isso não é necessário, que isso é invenção de moda, mas não é, gente. Quem já passou por um puerpério sabe o quanto o apoio psicológico é importante. E pacientes que possuem fator de risco, como história prévia de depressão, bipolaridade, enfim, transtornos psiquiátricos, elas precisam ser acompanhadas durante a gestação. Esses transtornos devem ser tratados para que eles não virem uma depressão pós-parto imediatamente após o parto. A dica primordial: cuidem-se durante a gestação, não deixem a parte emocional de lado, e no pós-parto, caso você veja necessidade, procure ajuda também, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, do obstetra, enfim, não deixe de ir atrás. Pessoal, não se esqueçam então de curtir esse vídeo, de encaminhar para o máximo de pessoas possível que você sabe que está gestante ou que vão conviver com a mulher que vai ter um bebê, para que elas tenham consciência de que esse problema existe e ele pode ser sim tratado.